Reunião urgente no Flamengo. A gente traz aqui uma notícia importantíssima visando o jogo da Libertadores, né? O jogo de quinta-feira, jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. A gente trazendo aqui informações importantíssimas para você. Você que acompanha aqui o canal Paparazzo Rubro Negro, a gente estava ao vivo na Placar ainda agora. Convido você a se inscrever também lá na Placar. A gente trazendo aqui as principais notícias do Flamengo. Mal a gente encerrou aqui na Placar, a gente já trazendo para vocês. E sempre muita informação do Mengão para você aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Olha só, eu quero avisar você que é daqui a pouquinho, agora já está quase na hora, né? Cara, falta um... Olha só, eu quero falar com vocês, tá, que o Lohan estreou com brilho pelo Pisa nesta segunda-feira contra o Napoli, marcou seu primeiro gol com a nova camisa. Ele entrou aos 80 minutos, quando a equipe já perdia, e rapidamente deu mais intensidade ao ataque, formando aí boa dupla com o Quadrado pela direita, tá? Apesar da derrota por 3-2, o garoto do Ninho se destacou ao diminuir o placar e iniciar a pressão final dos visitantes, ganhando moral aí para receber mais oportunidades após ter ficado no banco contra a Udinese. O Pisa segue em situação delicada no campeonato italiano, ocupando a 19ª posição com apenas 1 ponto em 4 rodadas, né? Mas quem sabe com a ajuda do Lohan, o Pisa possa começar a crescer na competição. Olha, a gente traz aqui também uma informação muito importante com relação ao Flamengo. O repórter Ângelo Furtado, né, e depois o Globo Esporte confirmou que eles trouxeram que o volante Jorginho treinou normalmente e está à disposição da comissão técnica do Flamengo. E eu vou dizer aqui, o Jorginho viaja, está confirmado. Acabei de receber a informação que o Flamengo só vai ter uma baixa, o Eric Pulgar, tá? Então o Eric Pulgar não tem condição de jogar ainda nesses jogos contra o Estudiantes e contra o Corinthians. Então o Eric Pulgar é baixa confirmada nesses jogos aí, né, do Flamengo, mas já vai começar a ser preparado na próxima semana. Final da próxima semana. Então daqui a umas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e semifinal da Libertadores, devemos ter boas notícias aí com relação ao Eric Pulgar, tá? Então, a decisão foi de não relacionar o Jorginho na última partida, priorizando sua preparação para o duelo decisivo contra o Estudiantes, no jogo de quinta-feira na Argentina, jogo importante dele estar retornando, né, o Jorginho. Informação aí, então, é que o jogador, essa informação nossa, o jogador viaja, foi preparado para isso, tá bem, treinou normal e tudo aí, né? Segundo o Ângelo Furtado também, confirma o GE também que tá tudo bem com o Jorginho, pronto para viajar. Compensação aí, o Eric Pulgar só deve voltar daqui a... Pode ser que volte contra o Bahia, tá? Pode ser que o Eric Pulgar volte contra o Bahia. Eu vou pegar aqui os jogos do Flamengo, ó, jogos Flamengo, tá? Para pegar aqui os próximos jogos do Mengão, porque me falaram 3 rodadas do Brasileirão. Então seria o Corinthians, o Cruzeiro, é isso mesmo, Bahia, tá? Bahia, tá? Domingo 5 de outubro, tá? A possível volta do Eric Pulgar contra o Bahia ou contra o Botafogo no dia 15. Esse aí é mais fácil de acontecer, tá? E semifinal da Copa Libertadores da América. Então, o Eric Pulgar tem data marcada aí já, né? Data aproximada, marcada não, aproximada para retornar a jogar no Mengão. E aí o Flamengo vai ter 2 grandes reforços, né? O Jorginho e o Eric Pulgar à disposição. Aí você não tem problema, não tem estresse, né? Porque o Flamengo tem tido esse problema ali justamente por ter os 2 jogadores lesionados, né? O Jorginho e o Pulgar operado. O Flamengo não tem aquela opção que tinha ali para justamente ocupar a vaga ali de primeiro e segundo volante. Pode fazer um duplo ali com Eric Pulgar e Jorginho, mas eu acho que o ideal é você ter um revezamento dos 2 ali, jogando com De La Cruz ou com Saul, né? O ideal é Jorginho e Saul, Pulgar e Saul, Pulgar e De La Cruz, Jorginho e De La Cruz. Você tem muitas opções. Eu fico muito feliz aí com essa notícia, né, de que o Pulgar também está tudo bem com ele e que daqui a 3 rodadas do Brasileirão, no jogo contra o Bahia, ele deve estar à disposição, tá? Na pior das hipóteses, para totais condições no jogo do dia 15 contra o Botafogo, mas é provável que já esteja de volta
contra o Bahia, jogo fora de casa, né? E jogo importantíssimo também que o Flamengo vai precisar. O Flamengo tem que abrir o olho, tem que pontuar, tem que fazer, tem que vencer o Corinthians fora de casa, que vem desesperado da derrota para o Sport, tem que vencer o Bahia lá fora, tem que vencer o Cruzeiro no Maracanã. Difícil. Eu conversei aqui com o staff do Felipe Tereza, né, com gente do staff do Felipe Tereza, após a rescisão do Flamengo trazida pelo Flazoeiro, pelo perfil Flabase. O Bruno Pivetti, o gerente de transição Alfredo Almeida, por causa de uma postura considerada negativa do jogador, fizeram essa rescisão de contrato, e eu conversei com gente do staff que falou o seguinte: e se ele errou, eles tinham que usar como exemplo, eles entendem, tem um bom relacionamento com o Flamengo, tem o Guilherme lá ainda jogando no Flamengo, e é uma tristeza para eles, que eles entendem que ele tem um potencial incrível e que não vai ser difícil ele jogar em outro time grande aí do Brasil, mas o Flamengo tinha que agir, tinha que fazer alguma coisa. Realmente complicada aí, o momento complicado aí do Flamengo aí, né? O novo Richard Rios vai sair, o jogador vai reforçar outro clube, vai fazer o quê? Mas você vai dar um mau exemplo para os outros garotos? Ou você toma uma atitude, né? E faz isso, ou não tem jeito. Olha só, vamos acompanhar aqui agora. A gente vai falar da questão do Gonzalo Plata, de outras situações do jogo Flamengo e Vasco. Acompanha aqui agora esse corte interessantíssimo aí nosso do programa Placar Aberto. Se inscreve lá na Placar, cara, sensacional. Mas antes eu vou convidar você mais uma vez. Aí nossos patrocinadores estão no comentário fixado. Cara, eu acho que ficou provado que o Flamengo, cara, ele precisa, né, ter um planejamento cara, com relação à questão vou poupar, não vou poupar. Essa logística que o Flamengo fez de treinar lá na Argentina agora, eu acho legal, eu acho bacana. Treina na Argentina, vai direto para o jogo contra o Corinthians. Mas esse negócio de ficar dando desculpa, que jogador estava cansado, que o Bandeira falou, o jogador estava cansado, teve jogo na quinta-feira. Cara, pô, pelo amor de Deus, eu sei que não dá para comparar futebol com basquete, mas os caras jogam de 2 em 2 dias ali, porque os caras estão sempre jogando no basquete, né? Só que futebol, cara, eu entendo até que tem um desgaste, mas foi o que a Raíza falou. Eu acho que essa administração aí, isso eu tô falando ali da comissão técnica, do Felipe, todo mundo. A forma que eles estão planejando, administrando a questão da preservação dos jogadores e tal, fisiologia e tudo mais, cara, você já tem olha só, o Flamengo já sente demais a ausência do Jorginho e do Eric Pulgar, tá? O Alan, é importante a gente falar aqui, de 5 jogos que o Flamengo não pontuou recentemente, o Alan estava em 4. O Alan não tem uma assistência, 0 assistência pelo Flamengo, 0 gol pelo Flamengo. Ele não tem nenhuma assistência e nenhum gol no Flamengo. Ele é um jogador que, das últimas derrotas dos últimos anos, desde que ele chegou, a maioria das derrotas e empates do Flamengo são com o Alan em campo. Ele ontem até teve uma nota boa, né? Acharam que ele atuou bem. Para mim, cara, ele não consegue desempenhar a função do Jorginho, do Eric Pulgar, não consegue. Eu preferia até que o Flamengo jogasse com o Saul e De La Cruz, começasse com o Saul e De La Cruz. Só que, cara, a questão desse planejamento de jogadores poupados e tudo mais, cara, tá péssimo no Flamengo. Esse planejamento tá péssimo, porque você prioriza, foi o que a Raíza falou, você não teve data FIFA, mas tem jogadores, o Flamengo tem muitos convocados e tal, mas pelo amor de Deus, você já tá com o meio de campo comprometido. Quando você poupa o Arrascaeta e algum outro jogador, você tá praticamente, mas o Flamengo tem elenco para isso, tem, mas beleza. Mas, cara, o Flamengo sente demais as ausências do Jorginho e do Eric Pulgar. Então, quando você tira mais um jogador desse meio campo, você está priorizando a Libertadores com relação ao brasileiro, quando você falou que o brasileiro era prioridade. Já perdeu uma Copa do Brasil. Então, o alerta tá ligado. O Ilan, Garone, Bandeira, Raíza, o alerta tá ligado, concordo com a Raíza. Eu acho que não é desculpa você pegar e tendo uma data FIFA ainda agora, né, os jogadores não estão tão cansados assim, você pegar e tirar um meio campo que já está ali esfacelado, né? Você tira você tira o principal jogador, que é o Arrascaeta, né? Seguindo essa linha, domingo contra o Corinthians lá vai ser a mesma coisa, porque o Flamengo vai jogar quinta contra o Estudiantes na Libertadores, vai ser um jogo dificílimo lá,
né? E aí vai de lá direto para São Paulo para jogar contra o Corinthians lá, e também não vai dar tempo para os jogadores se recuperarem. Clássico contra o Vasco, duvido que se chegue um jogador e fala assim, vamos jogar, tem condições de jogar? Eles vão falar que tem condições de jogar. Ninguém só não vai jogar quem realmente não tiver condição nenhuma de jogar. E é o que você falou, já perdeu uma Copa do Brasil, já foi eliminado de uma Copa do Brasil. Falou-se que daria uma folga para o Flamengo no calendário, mas vem de folga. Teve a data FIFA, alguns jogadores foram convocados, mas o Arrascaeta, por exemplo, jogou o primeiro jogo e foi liberado do segundo. O Flamengo teve não sei quantas folgas. Então, assim, fica difícil realmente para o torcedor entender. Lá em São Paulo, contra o Corinthians, lá em Itaquera, vai seguir o mesmo planejamento? Não sei. Eu só digo o seguinte, Flamengo tivesse vencido o Estudiantes, não por 2-1, mas por 3-0, o problema tinha acabado. Né? Ele ia botar o time titular ontem. Ele ia ficar muito mais tranquilo. É que o Felipe agora não tá tão tranquilo em relação ao jogo da volta, e com razão. O jogo no Rio do Estudiantes foi 2-1, né? Ficou aberto demais. Ele tem medo de perder o Arrascaeta. Ele tem medo, eu entendo. Mas só que eu acho que nessa daí você compromete o brasileiro, e eu esperei a Raíza comentar, e ela falou do Corinthians, eu aproveito para completar. Corinthians perdeu pro Sport. Você acha que o Corinthians vem como jogar contra o Flamengo em casa? Sim. Desesperado, com a torcida inflamada, querendo uma vitória contra o Flamengo. Não vai vender fácil nenhum empate. Pode anotar, nenhum empate eles vão vender fácil. É sempre lá, né, Papa? Mas o Corinthians é freguês do Flamengo e tal. Cara, balela. Mudou o cenário. Mudou. Cada jogo é um jogo. O Corinthians vem desesperado, precisando de uma vitória, vai querer vencer de qualquer jeito. Tô errado, Raíssa? É o Dorival. Não, você tá certo. O Corinthians tem 29 pontos. O Vasco tem 24. Se o Vasco ganha na rodada, o Corinthians perde, já encosta. Que a Conmebol se manifestou finalmente, né, oficialmente, sobre a questão do Plata, né, liberando agora oficialmente, que havia já estava, né, Ilan? Isso é balela, okay. O pessoal lá da Argentina, imprensa argentina falando que eles iam entrar com recurso, acabou essa história. Sim, acabou. Mas era necessário, né? Era necessário, porque dava brecha a esse tipo de coisa, né? Agora a Conmebol se manifestou oficialmente, liberando o Plata para jogar o segundo jogo em função do reconhecimento de que houve um segundo amarelo mal aplicado contra o Plata no jogo contra o Estudiantes no Rio de Janeiro. Então, não conserta, não repara. O Felipe pediu isso no brasileiro, hein? O Felipe, ontem na entrevista coletiva, ele citou esse fato, né, da Conmebol ter anulado o cartão, não computado o segundo cartão, e sugeriu que a CBF pratique da mesma situação, que a partir de agora, que a CBF tome esse tipo de atitude, né? Que sempre quando houver uma situação parecida com essa, um cartão que acabe tirando o jogador de um outro jogo e que seria erro de arbitragem, o Felipe sugeriu à CBF que tome esse tipo de medida também. Acho legal. Não, ok, mas aí a gente tem que ser a gente tem que ser mais simplificado em relação a isso. Primeiro, assim, já poderia começar pelo Igor Rabelo, foi expulso absurdamente. Quem vai analisar, né? No jogo contra o Vitória. Não é isso, não que eu ia falar, não, Papa. Eu ia falar o seguinte: o Igor Rabelo foi expulso absurdamente também contra o Vitória, num segundo amarelo. Nem falta foi. A Raíza levantou isso já pra esperar o que o Ilan ia falar. Não, mas deixa eu falar, eu tô falando sério. A questão é o seguinte: é muito mais fácil. Peraí, Papa, peraí. É muito mais fácil consertar na hora. Por quê? Eu vou te explicar por quê. O que aconteceu agora com o conserto em relação ao Plata? O Flamengo ficou de qualquer maneira com um jogador a menos o resto do jogo e tomou o gol. Avaliar o amarelo, né? O Fluminense tomou o gol também, depois que o Rabelo foi expulso. Amarelo que deu segundo vermelho, amarelo. Sim, é isso. Sim. A questão é a seguinte, é só permitir que numa situação que o segundo amarelo vai gerar uma expulsão, que o VAR possa chamar. Porque você conserta de uma forma muito mais eficaz e justa o erro. Porque você conserta na hora e o time não fica com um jogador a menos o resto do jogo. Não adianta consertar depois, né? O Flamengo já levou o gol de empate. O gol de empate não, levou o gol lá do Estudiantes, né? Que deixou em aberto. Afetou o jogo com o Vasco, afetou o jogo com o Corinthians. Né? Porque assim, o gol que o Flamengo tomou do Estudiantes depois da expulsão afetou a formação que o Flamengo... eu falei que o Fluminense levou gol, o Fluminense não levou gol nenhum, mas tomou pressão depois, porque tava com 10 contra 10, com uma expulsão injusta. Então não adianta cancelar depois se você já
você já tornou o jogo injusto a partir do momento que houve uma expulsão injusta. Eu acho que é muito mais eficaz, acho que a sugestão do Felipe é legal, mas é muito mais eficaz e justo consertar na hora. Deixar que o VAR intervenha nessa situação única, pontual, de você consertar uma expulsão, ainda que seja por questão de segundo amarelo. Coisa que, no momento, no protocolo do VAR não é permitido. Eu acho que a gente tem que mexer na FIFA, Eu não sei se pode, isso que eu ia falar. Não sei se pode. Não sei se pode aqui ter... Mas também não pode cancelar cartão depois do jogo, né? É uma adaptação também, né? Isso aí que a Conmebol tá fazendo também. E tem uma questão, porque no Brasileiro você tem muito mais jogos, né? Na Libertadores, você vai afunilando ali, você não tem um volume de jogos. Aqui, você imagina a quantidade de expulsão que você tem. São 38 rodadas, com 10 jogos, são 380 jogos. A gente tem erro de arbitragem aí em 200. Tem problema, pelo menos de discussão, né? Já o Estudiantes venceu o Defensa e Justiça no Campeonato Argentino nessa segunda-feira e depois da partida, o técnico do Estudiantes cutucou o Flamengo. Os times se enfrentam na quinta-feira e o treinador Eduardo Domingues disse o seguinte, abre aspas, eles inventaram várias histórias de que o árbitro me recomendou que tirasse o Gomes. Tantas vezes se fala um monte de coisas e quando se joga com uma grande equipe como o Flamengo, que eles ficam com essas coisas. Eu foco no trabalho. Quero fechar o giro de notícias para contar que o Flamengo... Hora de falar sobre o Flamengo, tem jogador importante do elenco irritado. E me refiro ao Wallace Ian, atleta que surgiu como uma das grandes promessas da base e que foi peça importante em boa parte dessa temporada. O Wallace Ian marcou 2 gols na Copa do Mundo de Clubes, um deles contra o Chelsea. Pois bem, desde que o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Wallace Ian desapareceu do time. Nos últimos 5 jogos, em 4 deles ele nem saiu no banco. Na única partida em que ele foi utilizado, atuou por míseros 4 minutos. E o jogador resolveu se manifestar. Depois do empate 1-1 contra o Vasco, no final de semana, ele foi às redes sociais, postou 3 fotos dele em preto e branco e escreveu na legenda a palavra processo. Muitos torcedores do Flamengo entenderam essa como uma indireta, ameaçando sair do clube ou algo do gênero. Acho que não há a menor possibilidade de o Wallace Ian levar essa história para a justiça, até porque o Flamengo não lhe deve salário, pelo contrário, e recentemente ele teve um reajuste. No mês de julho, o Flamengo aumentou o salário do Wallace Ian de 25 mil por mês para 150 mil reais. Sim, mesmo com apenas 20 anos de idade e não tendo sido titular absoluto em momento algum, o Wallace já tem um salário de 150 mil. A insatisfação do Wallace Ian pode até ser bem entendida por alguns dirigentes do Fla, mas a alegação do Felipe Luiz é de que ele perdeu espaço, especialmente depois da chegada de reforços importantes do meio para frente. O Flamengo conta, ou passou a contar mais recentemente, com o Jorginho, com o Saul, com o Carrascal, com o Emerson Royal, enfim. O nível técnico do time evoluiu e o Wallace Ian perdeu espaço. Temporada atual de 26 jogos. Pois é, você já sabe que Flamengo é paixão, né? Então vamos falar sério. O papo hoje é sobre o Neymar. O que isso tem a ver? Bom, chamaram o Galinho para opinar sobre o Neymar, acredita? O craque do Santos voltou a sofrer lesão na coxa e vai parar por pelo menos um mês. A terceira só nessa temporada. Quem não deixou passar batido foi o Galinho. Zico, que mandou a real. Se Neymar quiser seguir em alto nível, precisa mudar totalmente o estilo de vida e colocar o futebol em primeiro lugar. O Galinho ainda criticou a ida dele para o Al Hilal, lembrando que tinha nível para continuar brilhando na Europa. E aí, nação? Vocês acham que Neymar ainda consegue dar a volta por cima? Comenta aí embaixo e deixa seu like. Se inscreve e ative no sininho, porque aqui a resenha chega primeiro para a torcida mais apaixonada do Brasil. Cara, eu não sei não, tô vendo sinal de treta aí, porque toda vez que o Galinho dá essas opiniões, o nego cai matando nele, né? Vamos ver se o nego vai respeitar ou se vai criticar. Abraço.